Oi, gente, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio dos Irmãs em Sião Podcast. E a oportunidade do nosso podcast e a nossa proposta é a gente falar sobre assuntos que impactam a vida dos membros da Igreja de Santos dos Últimos Dias, principalmente as mulheres. E de uma forma diferente, hoje a gente tem um homem como convidado, a gente vai deixar ele se apresentar. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês de onde veio esse tema que a gente vai falar hoje e de onde que veio essa oportunidade de chamar uma amiga querida e irmão dela para a conversa. Estávamos nós na academia outro dia e eu com a minha boca grande, porque eu adoro conversar, eu adoro saber ideias do que leva as pessoas a viverem da maneira que elas vivem e fazer as escolhas que elas fazem. E aí, eu e o Henrique, do nada, entramos numa conversa e eu literalmente me metendo como se eu tivesse conhecido ele há anos. Né? Eu até brinco que se é parente de amigo meu, vira parente, só na história. Mas, Henrique, se apresenta um pouquinho assim sobre quem você é, sua vida no Evangelho, cresceu no Evangelho, escolhas de vida, onde você está na sua vida. Dá meio que um resuminho, Perfeito. até porque tá solteiro, a gente não sabe nem quem vai assistir isso, né, de repente. Quem sabe, né? Não sabe, vai fazer uma propaganda. Mas, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, estar participando, estar aqui podendo conversar com vocês também. É muito legal. Bom, então meu nome é Henrique, atualmente eu estou morando em Londres, já faz mais de 5 anos agora. Antes disso estava no Brasil, servi missão em Brasília, eu tive franquias da Wizard, trabalhei na área comercial também, em algumas partes, e a vida inteira sempre no Evangelho. E, enfim, essas experiências de vida, muitos aprendizados, mas acho que a gente está sempre aprendendo também, então, muito grato por estar aqui. Isso é muito bom. E Carol, gente, do Marta Maria, né? Então, literalmente, celebridade aqui, um evento maravilhoso que vocês fizeram do Marta Maria. Carol, Sim. fala um pouquinho sobre a sua história de ser irmã do Henrique, de ser co-host do Marta Maria, quem que você se tornou nessa jornada. Com certeza. Então, eu sou a Carol Melazzo, sou irmã do Henrique, né? Nós temos mais uma irmã caçula já, que eu sou a mais velha. E crescemos no Evangelho, né? Nossa mãe foi a pioneira da igreja e foi maravilhoso, né? Ter as experiências. A gente se tornou bem amigos, né? Depois da adolescência, antes a gente se pegava. Sempre tem. A diferença é pouca de idade, vocês Somos 2 anos só. 2 anos. E para minha pouquinho. irmã, mais 2 anos também. E depois que os nossos pais faleceram, né, a gente procurou ter mais essa união de se reencontrar, mesmo que em países diferentes. E para mim, com Marta Maria, também tem sido uma experiência maravilhosa, né? Eu sempre quis servir uma missão, mas eu casei. E aí, então, eu acredito que tendo essa oportunidade de falar sobre o Evangelho, né, de me ajuda muito a estudar as Escrituras também, que foi um dos motivos que a gente quis começar a fazer o podcast. E estudar as escrituras a fundo e com bastante propósito e ajudar, né, o nosso povo do Brasil, que também é o que estamos fazendo aqui hoje. Então, obrigada. Muito bom. E, gente, Marta Maria é um podcast maravilhoso. Por favor, assistam. É realmente maravilhoso. Hoje, no episódio de hoje, vocês literalmente vão me levantar, porque eu quero ter certeza que eu apertei o botão de gravar. O negócio aqui é na real, claro que apertei, então tá ótimo. Então tá bom. Mas hoje o episódio é um tema que surgiu da nossa conversa, que é a beleza, o equilíbrio e a lei de consagração entre o homem e as mulheres na igreja. Bom, eu tenho uma opinião, quero ouvir a opinião de vocês. Quando eu penso em lei da consagração, eu penso assim, já no milênio, né? Aquela história assim, o cara é gari, tem 10 filhos, o outro é médico, tem um filho só. Não importa quanto que o médico ganha, quanto que o gari ganha, no final das contas, todo mundo vai ter suas necessidades supridas. Exato. E aí eu penso que a consagração é essa coisa assim, não é de quem é a responsabilidade, é de quem é capaz já entra no inglês, de suprir uma necessidade. E aí eu acredito que o primeiro lugar onde a gente tem que viver essa consagração de suprir necessidade é no casamento. Ou seja, não é de quem é responsabilidade. Se aquela outra pessoa é capaz de suprir aquela necessidade, que ela supra, mas que não mande para ninguém mais. Do tipo, vamos dar um exemplo. No meu primeiro filho, eu tive depressão pós-parto. Pelo menos é isso eu acho que eu tive. Não conseguia acordar no meio da noite para cuidar dele. Não era uma coisa que eu conseguia fazer. Minha mãe ajudava, meu marido ajudava. No papel, digamos assim, era a minha responsabilidade.
mas eu não era capaz de Uhum. ser a responsável, né? Hábil a responder. Então eu tive que ter uma outra pessoa suprindo essa necessidade, que foi meu marido. Isso para mim é consagração, né? Era minha responsabilidade, mas ele pôde suprir essa necessidade. O que vocês acham de consagração no relacionamento e essas regras que às vezes podem virar exceção? É uma coisa que eu ia comentar sobre isso. Muita gente fala que o casamento é 50-50, metade, metade, mas tem momentos de vida também, né? Então tem vezes que a consagração vai ser sendo 90%, outro 10%, enfim, cada momento os papéis vão se alinhar e eu acho que é uma relação de parceria mesmo, né? De estar junto, de fazer. E o casamento tem que ser 100-100, na verdade. Os dois têm que dar o O máximo. melhor, Exato. verdade. Então, quando um não tá podendo dar o seu 100, né, o outro tá dando. E eles se completam, né? Eu acredito nisso. E às vezes quando, por exemplo, né, se o seu marido não pudesse ter te ajudado, e daí vem uma outra pessoa, né? Eu acho que o Senhor nunca deixa a gente desamparado, de certa forma, quando a gente pede ajuda, quando a gente tem uma necessidade, a gente se, se, se mostra um pouco de que você precisa dessa ajuda, né? Eu acho que é muito importante a gente abrir as nossas bocas, pedir, e quando eu falo de pedir, né, não é só pedir pro marido, mas pedir pro Senhor também, e se não tiver a família perto, enfim, coisas assim, pelo menos é o que eu penso. E é uma preparação realmente para viver essa lei maior no futuro, que a gente não tem muito entendimento da dimensão que vai ser isso, mas eu acredito que a gente tem uma preparação aqui, né? Concordo. Exato. Eu estava pensando aqui, eu acho que para um casamento tá bem sucedido, essa parceria, tem que ter muita humildade de ambas as partes, simplicidade, né? A comunicação é essencial também, a Carol falou sobre pedir ajuda, né? E acho importante também o casal estar alinhado e com Cristo, né? Eu gosto bastante aquela figura que tem, né? Que é um triângulo, Deus no meio e o casal. Então, quanto mais o casal se aproxima do Senhor, mais eles priorizam, mais eles colocam, mais eles vão se alinhando também e chegando junto. Então, é um processo, como você falou, né? Tempo. Eu acho que tem fases também de relacionamento e ter a maturidade, mas é linha após linha, né? É linha após linha, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Então hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que assim, o Henrique vai defender as mulheres, eu vou defender os homens, e a Carol vai ter certeza que ninguém briga aqui no meio. Mas a gente vai falar de algo que não se fala muito na igreja, mas que a gente vê que tem muita dinâmica disso, né, que é que depois do casamento, algumas mulheres e alguns homens, a gente não vai falar no geral, tem sempre exceção, a gente tem visto bastante, né? Mulheres que não se cuidam mais, não cuidam mais da aparência, homens que não galanteiam mais as esposas, e, na verdade, uma galera que vive mais ou menos como roommate, né? Só paga as contas, cria os filhos, mas perde aquele encanto. Por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que é deixar cair na rotina, na mesmice, e não continuar fazendo, né? Acho que tudo exige um esforço. Um relacionamento depois do casamento, ele exige um esforço, existe fases e adaptação, né? Primeiro primeiro a gente, né, vem de um mundo com nossos maridos, e a gente vai criar um novo mundo juntos. E depois desse novo mundo, daí vem os filhos, daí mais uma outra rotina, uma outra adaptação. Mas eu acredito que o que precisa ser feito é priorizar o tempo com o cônjuge, pelo menos, né, uma vez na semana, ter aqueles famosos dates que a gente fala, e não deixar, né, a gente sabe que eventualmente vai ter rotina, que vão ter fases, vai ter fases que vai estar cansativo, que a gente vai precisar, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa, né, voltar a ter mais um, um relacionamento mais, né, mais quente, mais amoroso. E aí vem essa conscientização, né? Até o espírito mesmo fala com a gente, às vezes, quando precisa, nossa, preciso fazer uma coisa mais especial para o meu marido, enfim, precisamos ter umas férias juntos, um final de semana. Eu acho que se deixar cair na mesmice e os problemas que vão vir, né, como um casal, precisa, né, ter muita comunicação, tudo aquilo que o Henrique falou, né, da linha sobre linha, e é uma adaptação constante, né, das dificuldades com os filhos, enfim, tudo que vai construindo.
que você acha, Henrique? Por que as pessoas meio que depois que casam chutam pau da barraca, assim? Então, né, eu estava pensando aqui também. Bom, primeiro, cada caso é um caso, né? A gente No está geral, falando vamos no no geral, né? geral, porque tem casos que tem agressão, que tem violência, que, enfim, falecimentos, coisas que são um pouco mais além, que às vezes vai precisar de uma ajuda profissional, psicológica, enfim. Mas eu acho que a gente está falando um pouco sobre isso também, né? Hoje a sociedade está muito diferente também, né? As expectativas, né? De ambas as partes, às vezes, um pouco irrealista. Hoje a gente tem questão da rede social, então um estilo de vida sempre perfeito, sempre bonito, e isso pode acabar criando expectativas realistas de relação ao salário do marido, ou até mesmo da opção da esposa também, passeios. Acho que tem várias coisas que podem ir minando um relacionamento que, que as pessoas podem se perder aí no meio do caminho, né? Mas, focando no que a Carol falou, eu acho que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, é, sabe, uma noite familiar, ler as escrituras junto, oração junto, manter essa positividade junto com o lado romântico também, e precisa os dois trabalhar, ou de repente um só trabalhar, depende do casal, que é importante ter essa condição, nessa paz de consciência que vem quando você tem um suporte financeiro, Claro. assim. Eu acho que essas coisas ajudam a proteger mais o relacionamento em si, né? E ter uma coisa mais saudável. É interessante você falou isso, porque às vezes eu acho que como religião, não estou falando do evangelho, né? Como religião, como grupo religioso, tem essa coisa de botar muito foco na parte, às vezes, na beleza interna do que na externa. E eu acho que, se eu não me engano, foi em 2014 ou 2015 que teve um discurso na conferência Elder Não Sei das Contas, com o nome daqueles lá da Europa que ninguém entende, que ele falou que cuidar do espírito e negligenciar o corpo é criar uma dissonância espiritual. E eu lembro que teve assim, um maior choque, o pessoal falando, gente, por favor, mas é a realidade, porque o nosso corpo é um templo de Deus. Mas o que você estava falando me lembrou de novo da nossa conversa, porque você, com a sua idade agora, você é uma raridade no Evangelho e eu vou falar por quê. Você é um missionário retornado que não está mais casado, mas que se permanece firme no Evangelho. E as estatísticas do nosso povo brasileiro é que a grande maioria dos divórcios na igreja acontece por infidelidade masculina, o que faz com que a gente tenha menos homens nas opções para as mulheres que são solteiras depois dos 30 anos. O que você acha que ajudou você, Henrique, a ser essa raridade, a ser a pessoa que ficou firme no Evangelho, que o Evangelho não é opção, que continua vivendo aquilo que você acredita? Bom, eu não sei se tem exatamente um fator, né? Se eu fosse falar uma única coisa, é o testemunho da expiação de Jesus Cristo. Porque acho que uma vez que a gente entende isso e sabe e sente, não dá para negar, né? Eu gosto bastante daquela frase, não lembro quem falou também, foi em relação ao testemunho, que poderiam ter provas e documentos falando que o livro de Mormon é verdadeiro e tudo mais, mas tudo ia se dissipar como fumaça, mas o sentimento que a gente tem do Espírito Santo, esse sentimento fica no coração e fica gravado na gente. Então, enfim, tive experiências na missão também, né? Eu lembro que meu presidente ele falava assim que, ó, Cristo já fez o mais difícil. Ele já expiou pelos nossos pecados. Então, se Cristo já fez, agora está com a gente, né? Ele já fez a parte dele. Então, sim, se Cristo já recuou, já fez a parte, não sou eu que vou recuar, né? Eu acho que os falecimentos dos nossos pais também, de certa forma, fortaleceram a gente. Eu perdi meus pais com 24 anos, a Carol tinha 2 a mais. E também foi um momento, né? Eu lembro que até eu vou falar bastante aqui. Pode falar, eu estou adorando Aqui isso aqui. Estou pensando nas próximas também, que foi tanta coisa que eu quero voltar. Queria ter gravado a gente na academia, mas vai, continua. Eu até frequentando na igreja, eu lembro que uma vez, acho que eu devia ter uns 10 anos, ou talvez uns 12, eu comentei comigo, eu falei, cara, se nossos pais de repente não viessem mais na igreja, será que a gente ia vir por conta própria? Né? E foi então que eu comecei a tentar ler o livro de Mormon e querer buscar ter meu testemunho e saber por mim mesmo.
Então, eu tive meu testemunho antes da missão. Minha mãe ficou com câncer um dia antes de eu ir para a missão. E ela me ajudou, falou, vai, né, vai ser melhor. E eu confiei no Senhor para ir. A nossa fé, gosto bastante daquela expressão também, que a nossa vida é igual ao batimento cardíaco, né? Tá para cima e tá para baixo. Se tá tudo igual, Tá a gente morto, morreu. né? Então, embora sempre a nossa vida tenha altos e baixos, mas acho que essas experiências fortalecem também. Então, poxa, não é porque eu tinha um plano em relação a um casamento, uma expectativa, e por N fatores não aconteceu, que eu vou esquecer de tudo que aconteceu atrás, né? E volta de novo Cristo, né? Se Cristo já fez o mais importante, Bom, né? que sou eu que Já te dá para paz fazer como isso, irmã mais Não né? é? velha, já te dá paz. É, Eu acho isso interessante porque a gente está falando de estatísticas, né? No Brasil, na igreja no Brasil, a maioria São dos poucos divórcios que ficam firmes. é sobre infidelidade masculina. Já estatísticas americanas é que a maioria dos divórcios acontecem por questões financeiras, né? Como que a gente vê como que vocês veem a ideia de consagração e o motivo pelo qual esses dois fatores de divórcios da igreja podem estar vindo a acontecer? Qual que vocês acham que é o link da falta de consagração no casamento e infidelidade, falando em termos de Brasil, do homem, e nos Estados Unidos, expectativas da mulher financeiramente que levam aos casamentos não darem continuidade, casamentos que eram para ser celestiais. Qual que é o link que vocês veem, se algum? Olha, pelo que eu vejo em relação à parte financeira, às vezes a gente fala, né? Parece que assim, um não acompanha o outro, né? Um cônjuge não acompanha o outro na visão do que é para si mesmo, e ou não estão dispostos, não sei, a pagar o mesmo preço pelas mesmas metas, e aí tem essa divergência, acaba, né, tendo alguns desentendimentos, enfim. E aí eu acho que na parte financeira, eu acredito que seja isso, né? A parte do Brasil, eu acho que é muito cultural, assim, dos homens traírem as mulheres, né? Uhum. Assim, independente de religião, a cultura Uhum, brasileira, os concordo. homens não são muito fiéis. Eu lembro que a gente, eu e meu marido novos, fomos vender um carro, e daí lá o cara foi passar, né, o documento lá com meu marido, e falou assim, você já traiu a sua esposa? Do nada, Assim, né? do nada, gente. Aí Meu banana ele hoje, falou tipo assim, assim. não traí. Ai, você deveria, porque você vai ver o relacionamento até melhora, sabe? Então você vê assim, né? E era um cara mais velho do que a gente na época, assim. E é triste pensar, né? Porque é um outro conceito de família, né? Às vezes acham que a traição vai apimentar o relacionamento, vai, né? E quanto que essa parte financeira, eu acho que quando falta muita visão, às vezes os homens não querem pagar o preço, né, de sustentar o lar, de trabalhar, de ser hardworking, né, e às vezes a mulher está disposta a estudar, fazer isso, aquilo, né, a mulher eu acho que ela é bem visionária, às vezes. Olha, tô mordendo minha língua. Continua que daqui a pouco eu falo. Acho que, não, tem algumas mulheres que são bem visionárias, às vezes os homens, né, e aí eles precisam entrar num acordo ali para ver quem que vai ceder, quem que vai fazer, porque essas divergências podem acontecer e Uhum. acabar que, né, aí um faz pelas costas do outro. Eu lembro que uma vez no instituto, quando eu tava, ele falou assim, se vocês estão namorando com alguém e já querendo competir no namoro, né, eu sou melhor que ele por isso e por isso e isso. Ele falou, isso daí tá errado, vocês não têm que competir com seu parceiro, né, vocês têm que pensar como vão ganhar Agregar juntos e agregar. Então, suas ideias. essas ideias. Falta de consagração e divórcio, tanto na parte da traição quanto na parte de expectativas financeiras. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Dois problemas distintos. A parte da traição foi um erro, né? Assim, foi uma coisa da carne que se deixou. Eu acho que talvez a mulher, eu imagino que não tem culpa num caso desse, que o marido traia, ou, né, se for o mesmo caso também. Agora, na questão financeira, eu acho que de novo também cai naquela questão de expectativa, né? Porque crises financeiras vão vir, desemprego, podem acontecer fatores,
mas se o casal ele tá alinhado e, e a mulher tá disposta também a passar por o que tiver que passar, eu acho que as coisas acontecem. Nós temos um conhecido da nossa cidade, ele chegou a ficar desempregado um tempo e a esposa, né, acho que ela não trabalhava, ela ficava só em casa e ela decidiu começar a fazer doces, fazer Salgados para salgados e vender. tal. E ela que segurou a casa, né, financeiramente por um bom tempo. Então, eu não sei, dependendo como estão, né? Você falou do caso de divórcio aqui, talvez se as mulheres estão dispostas a roer esse osso do desemprego junto, ou se, talvez, de novo, né, a sociedade hoje em dia, então, talvez é mais fácil largar, ou tem fulano de tal que também está falando comigo, enfim, eu acho que pode criar lacunas que vão gerar Exato. uma... A minha mãe, como advogada de família, ela fala assim: se o motivo pelo qual você quer o divórcio não vai ser resolvido com o divórcio, você não precisa de divórcio, você precisa de terapia. Uhum. Eu acho isso muito interessante, porque expectativas que excedem realidade, né? Realmente, se você... eu falo isso muito pro meu filho, eu tenho um filho de 17 anos e eu falo assim, olha só, o estilo de vida que você tem aqui, ele tem um preço. Se você quer esse mesmo estilo de vida quando você casar, é isso daqui que você vai ter que ganhar, meu filho, porque para manter, né, ele não tem noção, meu filho não tem noção de dinheiro. Eu perguntei para ele quanto que ele acha que a gente paga por mês por essa casa, ele falou assim, 10 vezes mais do que paga por isso. Você não tem noção do que dinheiro compra, né? Mas o que eu acho interessante disso é que, assim, isso tem acontecido muito. Eu acho que a gente está num mundo agora onde, se eu tiver que falar o que eu penso das mulheres, eu acho as mulheres um saco. Muitas vezes. Não, tô falando sério, o Henrique vai defender, mas eu acho um saco. Assim, meu marido tem que cuidar de tudo. Meu marido tem que bancar tudo, meu marido tem que fazer tudo. Eu falei, tá, e você faz o quê? Porque você tá gorda, sua casa tá suja, as roupas estão todas sem passar, a comida é McDonald's, você tá contribuindo em que nessa sociedade? E eu vejo isso porque, obviamente, eu cresci com pais separados, a minha mãe sempre trabalhou e eu lembro que com 12 anos de idade eu pedi para minha mãe o meu presente, era para ganhar um terno, eu queria um terno. Ela falou, você quer terno para quê? Eu não sei, porque quem usa terno não tem dinheiro e trabalha. Eu sempre gostei disso. Mas quando eu casei, eu tive que sair do meu trabalho, porque eu estava num trabalho onde eu estava sofrendo harassment, né? Eu estava sofrendo problemas com o meu chefe, e meu marido falou assim, a gente não estava nem casado ainda, ele falou, parou, você não vai ficar nesse ambiente, eu cuido de tudo, você não vai cuidar disso. E tempos depois, eu virei para ele e falei assim, não, agora você parou, eu trabalho, termina logo essa faculdade, senão você não vai terminar essa faculdade nunca. E para mim, eu sou tão parceira nessas jogadas que eu tenho dificuldade quando eu vejo uma mulher que não faz nada e simplesmente fala assim, meu marido tem que cuidar de tudo. E eu falo assim, você vai cuidar do quê? E aí eu comecei a perguntar pro marido, né? Eu falei, então, quando você casasse, eu achava que era o quê? Ele falou, cara, eu não tinha muita expectativa. Eu achava que eu ia comer o que tivesse lá, senão eu ia fazer minha própria comida, eu ia ter cuidado das minhas coisas. Eu falei assim, e essa pessoa ia fazer o quê para você? Ele falou, cara, eu nem sabia o que esperar, porque as expectativas eram tão baixas no que eu estava vendo que as mulheres faziam. E aí, quando eu comecei a fazer, que eu fazia uma janta para ele, eu falei assim, cara, você está fazendo isso para quê? Você trabalha, eu trabalho. Eu falei, cara, você não quer comer? Eu quero comer, então. E ele se sentiu meio que como se fosse errado eu fazer as coisas para ele, porque ele achava que mulher literalmente não fazia nada. Vocês têm visto isso também, ou essas são só minhas lentes? Que as mulheres hoje em dia estão querendo ser tratadas como princesinhas do papai, mas sem responsabilidade nenhuma e só ganhando a mesada e o marido fazendo tudo. É só eu ou vocês têm visto coisa parecida? Eu acho que depende. Você falou defender as Defensor, vai mulheres. defender. Então, assim, tem um processo aí, né? Primeiro tem mulheres e mulheres, né? Se a gente pegar no Brasil, ou até as mulheres que moram fora, culturalmente é diferente. É uma coisa que eu lembro que minha mãe sempre falou, ela falou, Henrique, eu casei, eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer as coisas. Então ou não sabia muito bem, né? Porque depois ela virou a boleira da família e tudo mais. Mas ela falou, essas receitas que eu fui aprendendo foram tudo com atividades da igreja, cidade de socorro. Então acho que teve uma... Minha mãe também sempre trabalhou, né? De conciliar também trabalho com dona de casa, etc. Então acho que é um processo. Então eu não sei como é que, né, da sua lente, de repente aqui das americanas, enfim, ou né, mas eu acho que é um processo, porque hoje em dia também muitas mulheres às vezes casam cedo,
estão trabalhando, estão estudando, e aí eu acho que aí, às vezes cai talvez um pouco de filme na Disney, que vai ser assim, né? Vai ser romântico e tal, mas tem um osso aí por detrás para roer. Carol, o que você acha? Estou sendo exagerada ou você já viu algo parecido? Então, eu também acho que depende. Bom, pelo menos a maioria das mulheres que eu convivo, assim, são bem parceiras, assim, com os maridos, estão querendo ir para frente, enfim. Vejo algumas, é, existem algumas também que eu acho que, por exemplo, essa coisa de ficar em casa, meu marido se vira, eu acho que talvez a, o estilo de vida de hoje mesmo, e acho que a igreja no Brasil, pelo menos, eu vejo que a maioria das mulheres tem trabalhado, tem feito bastante coisas assim, né? E elas trabalham, ainda cuidam de casa, assim, e às vezes por isso que talvez às vezes se cansa do marido, né? Que vê que o marido só trabalha, não ajuda em casa, e tem aquele desentendimento em relação a isso. Porque só o salário do marido hoje, né, pelo menos no Brasil, não supre as necessidades do lar. Na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos. E aqui nos Estados Unidos, pelo que eu vejo, os maridos, como imigrantes, né, eu acho que as mulheres trabalham muito, mas eu vejo que muitas pessoas, tem muitos divórcios também quando eles vêm para cá em relação a isso também, porque às vezes tinham um outro estilo de vida no Brasil, a mulher não trabalhava, né, e aí vem para cá, como você falou, tem esse preço, né, e aí vê que a vida realmente não é fácil de imigrante e acaba que separando, né, querendo, enfim, a expectativa é aquilo que a gente falou. E acho que quando a expectativa realmente aquele triângulo lá não está alinhada com dos dois visionando Cristo, sei lá, né, que na prática é difícil de ver às vezes, né, que até alguém falou uma vez no intervalo de conferências, eu lembro que estava assistindo aqueles jornalzinhos e falou assim, olha, e passa aquelas coisas de autossuficiência, né, falou, olha, quando o dinheiro falta, o amor sai pela janela. Olha, Porque é difícil, né, vocês têm que estar alinhados e os dois estão fazendo as coisas, né, pra vida andar, para a né? vida andar. Uhum. Não sei se eu respondi. Não, tô ótimo. E eu acredito também, você falou desse, quando você mora fora, te dá muito mais capacidade, assim, muito mais poder. Você tem muito acesso. Às vezes, talvez estava no Brasil e tinha menos opções até, talvez, uma vida mais restrita. E quando você está fora, vai ganhar em dólar, você vai ter acesso, você vai ter amizades. E também eu acredito que às vezes desejos reprimidos ou você vai ser posto à prova, né? Tipo, morava em casa com os meus pais, então assim, eu tinha pai e mãe que cuidava, que fazia, que olhava. Se eu estou num outro país, sou novo, é eu e o Senhor, né? Então, o que você quiser fazer, o que vai ser você. Então, eu acho que tem que ter uma atenção redobrada quando você está fora, sozinho, até para usar o arbítrio de uma forma saudável, né? E sábia. E defendendo as mulheres também, eu acho que hoje em dia é complicado para a mulher também, né? Porque ela tem que ser inteligente, tem que ser dona de casa, tem que manter a casa limpa, tem que cuidar dos filhos e tem que estar bonita. Porque eu até vi uma curiosidade aqui que o Utah é um dos estados que mais faz plástica aqui nos Estados Unidos, né? Sério? Gente, Então, eu vejo cada bagulho andando na rua. então Uau, eu acho que não sei, tem bastante filho e tal. Eu não sou contra a cirurgia plástica, eu acho né? ótimo. Eu acho ótimo também. Mas é assim, cada um é cada um. Então, de novo, acho que expectativa, né? Eu escutei uma frase assim também de internet, né? Gente, vamos normalizar um casamento simples, né? As pessoas casaram, tá? Os dois duro, só um trabalha, tem que comprar casa, financiar tudo. Então vamos normalizar coisas simples. Se tiver uma expectativa de fazer um casamento mil maravilhas, lua de mel nas Maldivas e passear e tudo mais, né? Então, de novo, né? Acho que Que é um humildade. casamento, sim. Eu acho que um casamento simples nessas palavras talvez seria um casamento que cabe no bolso, um casamento que não vai prejudicar, que não vai te dar uma dor de cabeça, né? Não vai ser um dia Não vai feliz. mandar você pro Serasa depois. Exato. E Porque às vezes depois tem gente que fica. gasta não sei quantos mil e aí o casamento não dá certo. E aí você fica com a dívida. Não, a gente fala aqui porque a palavra casamento em inglês são duas, né? Wedding, que é a festa, e marriage, que é o casamento em si, né? Então, assim, que tem tanta gente pensando no wedding que forget the marriage, né? Que esquece
da longevidade. Agora, vamos normalizar também, eu acho que eu acho que daí leva um outro pano para manga. Acho que tem que mudar o nome do podcast para pano para manga. Mas que é a coisa assim, vamos lembrar que se a gente não está disposto a pagar o preço da faculdade de medicina, que a gente não vai ter o estilo de vida do médico. Eu acho que isso também precisa ser trazido à tona, porque muitas pessoas, no que eu vejo, minha visão, né? Eu e meu marido, a gente tem uma consciência financeira muito grande, que é a gente vive com uma porcentagem bem pequena do que a gente produz e sempre foi assim. Então, a nossa regra é parou de entrar, parou de sair. Quando a gente casou, eu tinha um dinheiro, mas o dinheiro dele deu um tanto de dinheiro, que pagava nossas contas, vamos supor, por 7 meses na época. Mas a gente parou de trabalhar porque a gente estava se mudando, fomos morar com os pais dele para ele fazer faculdade e tudo mais. Enquanto a gente não ganhou emprego, a gente não gastava com nada, a gente não ia comprar uma bala, sabe? A gente tinha uma consciência financeira muito grande de não vamos gastar se a gente não tem, porque a gente não queria que isso fosse mais um problema no começo do nosso casamento. Tanto é que meu marido se formou na escola sem dívida nenhuma. Mas a gente tinha, eu ganhava bem pouquinho na época, ganhava $2.300 e a gente tinha $1.000 só de conta de carro, algumas cagadas que a gente tinha feito na vida, acontece com todo mundo, mas a gente pagou, tinha que pagar a faculdade dele e a gente tinha $100 por mês para gastar junto com alguma coisa de entretenimento, porque não tinha dinheiro para nada. E quando eu olho para trás, eu penso assim, eu não penso assim, eu não tinha, eu penso assim, a gente era tão regrado que ajudou a gente em todas as épocas da nossa vida. Mas hoje em dia eu vejo que muitas mulheres têm uma expectativa de viver a vida que o pai demorou 30 anos para dar para a mãe, primeiro ano de casamento, sem pagar o preço da mãe, sem fazer o que a mãe fez para ajudar. Vocês veem isso também? Ou não é uma coisa que você vê que as mulheres, por exemplo, para você agora, as garotas que você tem namorado, você acha que as expectativas dessas mulheres agora vai além da realidade? Ou você acha que os homens que não estão fazendo a parte deles? O que você acha que cria, talvez, o motivo pelo qual a igreja tenha tantas pessoas solteiras acima de 30 anos? Eu acho que o motivo de as pessoas solteiras é exigência mesmo, né? As pessoas começam a ficar mais seletivas. Mas eu acho que, pelo menos na maioria que eu vi em relação à expectativa, eu acho que as mulheres elas estão alinhadas assim, com uma expectativa realística. E às vezes até querem o mínimo, assim, né? Sério? De ter um cara ambicioso, né? Que você fala, puxa, não encontro, eu queria um cara, não precisa ser rico, mas tem que ter uma ambição, tem que ter, pelo menos, que as que eu conversei, elas tinham uma expectativa relativamente alinhada. Acho que até porque talvez já se frustraram no passado, talvez. Olha que eu mando o WhatsApp agora para alguém, já marco para você. Entendi. Então, eu acho que, no geral, seria isso, pelo menos em relação Ao que do você que eu tem vi, visto. né? Vamos trocar aqui um pouquinho para a gente concluir no assunto de como que vocês acham na visão de vocês, eu reparo muito isso, eu sempre vejo que os casais que ficam juntos por muito tempo, eles acabam sendo meio que um espelho um do outro, né? Por exemplo, fui para uma viagem, eu vi o cara de barriga de chope e tatuagem, a esposa dele que veio atrás é a versão feminina dele, né? E estavam felizes porque os dois estão no mesmo nível. O que vocês acham de como é um casamento onde um queira puxar o outro para cima versus quando os dois estão ali na mesma mesmice juntos? O que vocês acham que é o ideal para um casamento feliz? Um falando assim, não, vamos crescer, vamos melhorar, perde essa barriga, principalmente se for da igreja que não seja de shopping, mas perde essa barriga, vamos malhar. Ou você acha que os casais que vocês têm visto mais felizes são aqueles que não têm resistência nenhuma, assim, que o básico do básico tá bom, que não tem ambição, que a mesmice funciona melhor? Você acha que é de casal para casal ou você acha que os mais felizes são os que estão querendo, que os dois querem crescer juntos versus os que estão meio que negligenciando juntos? Eu acho que os que querem crescer juntos, eles visam metas o tempo inteiro para a família, como eu falei, né, no comecinho, que são as metas tanto temporais como espirituais. E, enfim, né, olha,
tá faltando isso, vamos fazer mais isso. Eu acho que isso precisa acontecer para sempre, assim, de certa forma, né? Existem casais também que são felizes na mesmice, assim, não sei, deve existir, acho que tem estatística para tudo, na verdade, mas eu acho que os mais felizes, né, se a gente pegar, por exemplo, eu sempre gosto de me basear nos líderes da igreja mesmo, né? Todos eles têm uns casamentos bem felizes, as esposas são todas estudadas, fizeram faculdade, todas, né, todas sabem conversar, têm skills, né, habilidades que elas podem ser influentes no mercado de trabalho, tanto no lar também, tem uma sabedoria divina, né? Então, acho que é aí que eles crescem, né? Eu acho que quando tá os dois alinhados, eu, eu falo isso para os meus filhos também. Eu falei, olha, não é que você está se comparando com ninguém, mas você pode se inspirar, né? Tirar essa palavra de comparar e se inspirar em quem está bem, em qual relacionamento vocês se espelham, né? De vocês terem, de ter realmente esse romance e tudo mais. Sim. Henrique. Sobre a felicidade, nós ouvimos na conferência que a felicidade está muito relacionada também com o que está nosso foco, né? Que vai acabar sendo nosso PT. Então, se o nosso foco, se a gente focar nas coisas boas e aonde a gente está direcionando, a gente vai ser feliz, independente do momento que você estava ganhando pouco, ou que teve que morar com o sogro, alguma coisa, você vai ter felicidade se você estiver com o foco correto. Mas eu acredito que sobre essa expectativa do casal, eu acredito que nós somos filhos de Deus com potencial divino. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre tentando melhorar. Vai ter fase da nossa fase que vai estar com um filho pequeno. Ou fase da nossa vida, obrigado. Mas são fases da fase. Fases da fase. Fases da fase. Fase. Não, Gostei mais obrigado. desse, eu gostei desse. Né? Então tá, fases da fase aí, que é momentos da nossa vida que a gente vai estar muito corrido. E o Adler Benner fala, né, como se a gente tivesse que girar os pratos, sabe aquele cara que fica equilibrando os pratos? Falou, por mais que a gente queira equilibrar todos, tem hora que não vai dar. Então, às vezes eu vou estar focado muito nos meus filhos e talvez meu trabalho vai ficar um pouco de lado. Às vezes eu vou focar mais aqui, vou ganhar muito dinheiro, mas talvez eu vou perder um pouquinho aqui. É difícil manter esse equilíbrio. Mas eu acho que o casal, né? Aí que um casal vai se completar, como a Carol falou, os dois dando 100%. E o Senhor ele vai aceitar o seu melhor. Essa é a melhor parte, né? Se a gente fizer o nosso esforço, sacrifício e der o nosso melhor, vai estar bom. Independente das oportunidades que a gente tem, né? Às vezes a gente está numa cidade pequena, um lugar que assim não tem muito o que fazer, mas hoje com a internet a gente pode aprender muita coisa. Então ver podcasts, crescer. Então eu acho super importante fazer metas e planos. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer todo começo de ano, fazer as metas anuais, né? Como que tá indo esse ano, nas metas que você fez no começo do ano? E a segunda parte que eu ia falar é colocar essas metas à vista. Isso, Porque às vezes a gente faz e fica lá, né? Então, e acho que é um processo, né? Duas coisas que eu queria comentar que estão vindo na minha cabeça enquanto a gente está conversando. Primeiro de tudo é que na minha cabeça não existe equilíbrio, existe integração. Né? Quando você integra a sua... Eu lembro quando a gente era criança, a minha bisavó levava comida para a gente na igreja porque todo mundo da família tinha cargo na igreja e não saía da igreja até 3 horas da tarde. Então, eles integravam a gente aos chamados dele. Ninguém ficava reclamando de que estava com fome, queria ir para casa. Minha bisavó já trazia comida, a gente ficava correndo na igreja. Então, eu e meu marido, a gente tem muito disso de integrar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal, e os nossos filhos entendem isso muito bem, né? De que a gente estava na fila do Harry Potter, não sei o quê, e eu estava no telefone falando com o cliente. Ninguém fica aborrecido com isso, porque a gente acredita nessa integração, porque o equilíbrio é você realmente lidar com tudo ao mesmo tempo, e a gente não vai poder lidar. Outra coisa que vem na minha cabeça também, que poucas pessoas sabem, mas isso está na história da igreja, é que Emma Smith trabalhou para poder bancar o marido dela ser profeta, gente. Sabe? E às vezes eu acho que às vezes nas expectativas pode ser perdido nas mulheres de entender o que meu marido está aqui para fazer. Por exemplo, eu já vi mulheres que reclamavam do marido ter cargo de liderança. E aquele marido que era presidente da estaca teve que pedir desobrigação
porque a mulher não conseguia cuidar da parte, talvez, dele com relação à família, porque ele precisava servir. Então, para mim, essa coisa da consagração, de não ser de quem é a responsabilidade, mas de quem pode suprir aquela necessidade, se ela não é praticada dentro do casamento, a gente viu o que a gente viu durante a pandemia, que eram duas pessoas que ficaram trancadas dentro da mesma casa, não se toleraram e divorciaram. E a gente fala assim, caramba, mas vocês estão casados há anos. Mas estava casado assim, por 2 horas por dia e num final de semana que cada um ia para um jogo do filho. Mas na hora de chegar junto, não tinha essa dinâmica. Vai aguentando, Aguentando, né? Até e não sabe nem o explodir. que está aguentando. Como pergunta final aqui para a gente concluir, eu quero só falar o seguinte. O que vocês acham que falta para muitas pessoas para realmente ter essa consagração e essa felicidade plena no casamento? A gente está falando de colocar Cristo primeiro, mas não mais, né? Mas e nessa situação toda, tem aquela história também de que se você quer uma princesa, você tem que ser um príncipe, e vice-versa, né? O que vocês acham assim que está faltando para as pessoas realmente caírem na real das coisas que cada um pode fazer para meio que apertar o reset do casamento e poder conquistar algo melhor como família? O que vocês acham assim que talvez seja aquela uma dica que você fala assim, cara, se eu pudesse falar no seu caso, se eu pudesse falar para mim de quando eu tinha 19 anos, quando eu casei, o que ela precisava se preparar, eu falaria isso. E você, para você mesmo, assim, eu começando de novo, é isso que eu estou buscando num relacionamento. O que você falaria para você, Carol? Eu falaria exatamente isso, que cada um tem que dar o seu 100% e não perder a visão. Eu acho que se um dos dois perde o foco, né, de novo, né, não estão nas mesmas expectativas, não estão alinhados no mesmo objetivo, fica bem difícil deles caminharem para o mesmo lugar. Então, eu acredito, assim, pelo que eu tenho visto, né, dos divórcios que tem acontecido perto de mim, enfim, eu vejo que as pessoas se perdem, muitas vezes não tem reconciliação, às vezes porque tentou, como você falou, aquela coisa que fica e vai, mas eu acho que tudo na vida tem um jeito, se os dois estão alinhados, né? Então eu acho que falta um pouco, acredito eu, né, mesmo nos momentos assim mais difíceis do casamento, né, quando a gente passamos, acho que todo mundo já passou por dificuldade no casamento, é se aproximar do Senhor, sabe, e conversar real com o seu parceiro, falar, olha, você tá alinhado nisso, é isso que você quer, porque é isso que eu quero, e a gente precisa estar juntos, né, então, enfim, e saber ceder, né, como ele falou também, mas eu acho que é o propósito, né, é a união do propósito. Muito bom. E você, Henrique, assim, agora que você está nessa etapa do reset da sua vida também, procurando a sua companheira eterna, quais lições que você aprendeu que agora você fala assim, eu estou procurando isso e aqui está o porquê que eu estou procurando isso? Pergunta fácil, hein? Ótima, porque a gente não sabe quem vai assistir, já é uma propaganda. Olha, eu acho que de novo, assim, tem casos e casos, mas qualidades, por exemplo, eu acho que você tem que ter eu ia falar awareness, você tem que saber, assim, realmente o que você está procurando e com os mesmos objetivos, sabe? Ter os objetivos alinhados. Então, por exemplo, testemunho para mim, a fé, são coisas que tá no to-do list. Estou falando Tá inglês com no você top, agora, tá no né? top do top. São coisas que são inegociáveis. Então, tem coisas que são inegociáveis. E eu acho que essas caixinhas, essa lista tem que ser atingida. E aí outras coisas, talvez, se for, seriam um plus, né? Queriam ajudar. Agora, no casamento no geral também, essa questão de divórcios, né? Alguns casos que vai ser mau caráter, né? Então, tipo, se você está casado e está fazendo a coisa errada, se arrependa, ora, ajoelha e tenta mudar. Eu gostei muito quando você falou também sobre integração, porque isso está na nossa rotina, né?
Então, talvez, às vezes, alguns casais, todo mundo, né? A gente acaba ficando preso na nossa rotina. E quando vê domingo, vai para a igreja, segunda já começou, sexta tá aí e o tempo vai passando rápido. Então, eu acho importante também você conseguir sair um pouquinho da sua rotina de casal, da sua vida, talvez conversar com alguma outra pessoa. Poxa, o que eu estou fazendo na minha vida agora? Como que tá indo? Eu estou feliz ou estou infeliz? Eu estou infeliz por quê? Eu acho importante ter esse alinhamento, porque às vezes vão ter coisas simples que você falou da date night, Uhum. da expectativa, fazer uma oração. Às vezes vai ter coisas simples que vão fazer a tua rotina ficar mais integrada com o Senhor, com o teu cônjuge, com a sua família, e você vai ter muito mais sucesso, com pequenos passos. Uma das coisas que eu tenho visto também é quando as mulheres falam assim, ai, mas eu me amo, eu preciso me amar mais do que tudo, né? Só que você não tem que descobrir esse amor depois, você tem que sempre se amar, né? E aí, o que acontece com esse amor do depois? Acaba que, né, eu acredito que seja uma arma também do inimigo, sabe? Ah, não, seu marido, né? Você, então, esse Só auto. foca em você, né? Você É, tem que pensar em você primeiro, os não outros é depois. exatamente, né? Eu lembro que uma vez uma amiga me falou que a mãe dela tinha alguém da família que queria separar da esposa e foi bater na casa da mãe. E disse que a mãe falou assim: não, 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 pode voltar e vai te arrumar com a tua esposa. Vai pedir perdão e vai fazer o que você for aqui na minha casa, você não volta. E daí o marido foi, né, e pediu desculpas, enfim. Mas são coisas que se a gente deixa quebrar no mínimo, né, hoje, né, hoje é tudo muito descartável, muito rápido, instantâneo, então a gente tem que tomar muito cuidado com o relacionamento mais sagrado que o Pai Celestial deu pra gente aqui na Terra, que é o casamento, né? E que é onde o inimigo sabe que ele ataca as famílias ali. Então, a gente tem que ficar muito atenta. Sabe o que eu Desculpa, ia te comentar cortei. também? Imagina. Acho que uma dica bônus que a gente podia dar, pergunta Ah, para você, não, pra mim. é dinheiro do casal, dinheiro da esposa, dinheiro dos dois, essa parte financeira, vocês acham que tem alguma regra ou algum melhor conselho? Ela trabalha, ele trabalha, cada um com a sua conta? Você sabe o que a gente fez no começo? Eu lembro, eu sou muito louca com relação a dinheiro, né? As pessoas têm que entender. Eu acho que a história da gente explica nossas visões, né? Eu tinha tanto medo de ficar sem dinheiro que eu lembro que quando a gente casou, eu entrei numa neura. Os dois trabalhavam, né, no começo e tal, e eu falei assim: você, se para gastar mais do que 50, um tem que perguntar para o outro. E aí eu fui comprar uma maquiagem para mim, era tipo 52, né? E eu desesperada, não conseguia falar com ele, não sei o quê. Eu lembro que ele virou para mim e falou assim: nós dois funcionávamos como adultos antes de casar. Ninguém entrou em dívida que não pôde resolver. Por que você acha que a gente ia ficar louco agora porque casou? Mas eu vi de um casamento onde a pessoa antes gastava o que não podia, onde eu tinha que fazer o pé de meia separado de uma conta que a pessoa não tinha acesso, no nome da minha mãe. Então eu tinha essa carga de energia de eu transferir essas frustrações para o meu marido, para o Michael. E o que a gente aprendeu junto foi, ele me incentiva muito mais a gastar. Eu tive vezes, eu lembro de uma vez muito específica que eu fui na loja da Michael Kors, eu queria comprar uma bolsa, e eu tava com a minha avó e falei assim, vou ligar pro Michael. E ela falou assim, minha filha, você trabalha tanto, você não precisa pedir para ele. Eu falei, não, vó, ele precisa me convencer de comprar a bolsa. Isso é Porque você raridade entendeu? também, viu? Ele tem que me Isso é convencer a fazer. Isso é raridade. Ele me raridade, viu? convence. E ele fala assim, não, olha só, você trabalhou, gente, esse dinheiro não é nada. Aí eu falo assim, vamos supor, a bolsa é $100, só isso? Se fosse 2.000, até se tiver. Ele tem essa coisa comigo, mas eu e ele, 20 anos de casado, Vocês estão alinhados, a né? gente está muito alinhado financeiramente. A gente sabe, a gente trabalha, o dinheiro vai para a conta, que eu não gosto de usar, porque eu gosto de guardar, mas a gente tem a mesada das coisas que cada um pode fazer sem falar para o outro, onde a gente não se preocupa com isso. Mas o nosso relacionamento com o dinheiro é um relacionamento muito mais saudável. Ele faz as compras do supermercado, porque eu não gosto de ver o preço das coisas, que eu acho que está muito caro. Em compensação, eu sou que aperto o botão para pagar os cartões sem saber o que foi. Mas são 20 anos de casado, é uma condição financeira muito diferente do que a gente tinha 20 anos atrás. Mas é tudo junto. As contas são as mesmas, ninguém divide quem paga a parcela. É assim que a gente vive, Carol. A gente também é junto, tudo junto. Também fomos aprendendo, mas sempre, mesmo que, né, no começo cada um tinha sua conta, a gente fez uma conta junto e ficamos assim.
Os meus pais, né, eles tinham conta conjunta também, né? Eu sempre optei por essa parte. Mas eu perguntei porque eu conheci casais também que ambos trabalhavam e eles falaram, ó, então a gente vai ter essa conta que é conjunta, que é o dinheiro do casal, mas, né, que é da gente, mas eu vou, sei lá, guardar X% aqui na minha para eu poder comprar minhas coisinhas. Que, Que é uma mesada, que né? é, Igual falar, só é, você deixa uma A gente parte. está mesado porque eu tenho problema em gastar dinheiro. Ah, é. Eu sei que as minhas amigas acham que eu não tenho problema, mas tudo que eu Uhum. compro, aí meu marido falou assim: você já gastou sua mesada? Eu falei, não gastei. Ele falou assim: então se você não gastou a sua, eu vou me sentir mal de ter que gastar a minha. Então ele me ajudou a ter um relacionamento mais saudável com o dinheiro. Mas eu Legal. sempre tive tanto medo, né, pela carga do casamento dos meus pais, do meu primeiro casamento, de não ter recurso, que eu tenho um relacionamento doentio com o dinheiro mesmo. Assim, eu não quero gastar porque eu acho que vai ser um problema. Então, eu não gasto de um lado, aí ele tem que me convencer a gastar do outro. Mas pra gente, como casal, ninguém esconde nada de dinheiro. Não tem um cartão separado, não tem surpresas. E eu acho que a surpresa desagradável, minha opinião, eu acho que a surpresa desagradável faz com que as pessoas mintam com relação ao dinheiro. E o domínio injusto faz com que as pessoas mintam com relação ao dinheiro. E meio que não ter uma noção muito boa do que o dinheiro é e das contas que precisam ser feitas. Porque, infelizmente, eu já vi mulheres que falam assim: eu achei que era o problema dele, que ele tinha resolvido. Eu falei, minha querida, se você sabe que ele ganha 2.000, gastar 4 é uma burrice muito grande. Eu achei que ele ia dar um jeito. Então, é por isso que às vezes eu sim. tenho um problema com as mulheres que não se envolvem nas finanças da família, nas necessidades da família. Mas, Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, como você falou. Eu acho muito importante. Eu vejo que os lares que prosperam bastante, as mulheres estão a par das contas, estão ajudando no budget, gastando sabiamente os recursos, né, que são importantes. Então a frase final é a seguinte, galera. Talvez o problema não seja que as mulheres pararam de se cuidar ou que os maridos pararam de liderar. Talvez o problema seja o fato de que eles pararam de consagrar, né? Então, porque em Sião, para a beleza e os esforços, todo mundo tem que trabalhar junto e ter o mesmo coração e o mesmo foco. Então, muito obrigada pelo bate-papo, né? Temos que ser unos de coração em tudo. Muito obrigada pelo papo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Muito bom.